Eu vou apresentar hoje, aqui na disciplina de LLM, sobre uma Code Assistant Tool, né, uma ferramenta assistente de código, talvez uma das mais famosas e antigas, que é o GitHub Copilot. Aqui na interface, a gente está vendo mais ou menos como é a sua interface com uma ferramenta de linha de comando, que é até um pouco mais recente. Originalmente, a gente tem ela mais disponível dentro da interface do VS Code com um plugin, certo? E qual é o ganho, né? O que ela vem apresentando desde o início? Se eu não me engano, eu uso o GitHub Copilot desde 2023, quando eu comecei a usar ela no meu fluxo de desenvolvimento. E, de forma geral, né, algumas pesquisas indicam que os desenvolvedores se sentem 55% mais produtivos, também que 46% dos novos códigos desenvolvidos são escritos por IA, principalmente aqueles que envolvem tarefas repetitivas, como templates, boilerplates, que às vezes surgem para novos projetos. E 74% dos desenvolvedores relatam estarem mais focados no trabalho, na entrega de valor, por meio da resolução de problemas complexos, né? Então, em contrapartida, que às vezes a gente passava dias, semanas, se debruçando sobre o Stack Overflow, realizando debugs complexos, hoje a gente tem à disposição algumas dessas ferramentas, né, como o GitHub Copilot, o Cloud Code, o OpenAI Codex, o Gemini CLI, que mudaram a forma de como a gente já trabalha, né, e possibilita a gente liberar o nosso potencial, se dedicar mais aos problemas que realmente importam, né, geralmente ali os problemas de negócio, ou de alguma prova de conceito, de alguma pesquisa pessoal que a gente esteja querendo. Então, de fato, assim, como usuário dessa ferramenta já há pelo menos 2, 3 anos, eu concordo bastante aqui com algumas dessas estatísticas. E, além do VS Code, também está presente em outras ideias, como JetBrains, linhas de comando, né? Até mesmo em clientes de banco de dados como o Devia, quando a gente está fazendo um trabalho mais ali orientado a um banco de dados, estruturar uma consulta SQL, a gente consegue adicionar ali a credencial do GitHub Copilot e estar usando ele de alguma forma, apesar de eu considerar ela bem mais limitada do que a experiência no VS Code fornece para a gente, né? E em alguns modos, como o modo agent mais automatizado, digamos assim, você consegue, inclusive, fazer com que ele tenha acesso às issues e pull requests, né? Então, o GitHub Copilot, principalmente quando você está atuando ali no nível empresarial, parece ser bem interessante que você está adotando. Originalmente, o GitHub Copilot usava somente a solução da OpenAI, né? Acredito que ali no início fosse o GPT 3.5, talvez, mas já tem aí há um tempo o GPT-4, mais recentemente GPT-5, o Mini. Os modelos da Anthropic também foram, se não me engano, um dos primeiros a serem adicionados após os modelos do GPT da OpenAI. O Gemini 2.5, agora também já tem disponível o 3 Pro, né? Mas recentemente alguns modelos como Grok Code e Raptor que entraram nesse fluxo. E dentro do ecossistema do VS Code, né, ele tem uma integração interessante com alguns plugins. Esse AI Toolkit, por exemplo, nos dá a possibilidade de você estar usando DeepSeek
né, um FI, está interagindo ali com modelos de LLM que executam localmente numa instância do Olama, que são baixados do Hugging Face e podem estar sendo executados na sua própria máquina. Então, também é uma ferramenta bem interessante de você buscar conhecer, tem uma série de outros recursos, e se integra ao GitHub Copilot, né? Então, que a gente tem um pouco desse fluxo de processamento, né? Que a gente tem ali como a coleta de contexto, informações sobre o código, o editor, o próprio prompt que a gente vier escrever. Esses dados eles são pré-processados, enviados de forma segura para o GitHub Copilot, onde eles fazem uma série de filtros de linguagem tóxica, relevância, prompt hacking. Esse modelo, essas solicitações são processadas em servidores da Azure, e em tenants pertencentes ao GitHub, certo? E o pós-processamento envolve ali remoções de códigos baseados em uma propriedade intelectual que tem uma correspondência com o público. Então, existem aí até alguns debates bem polêmicos, que eu não vou entrar aqui, mas vale a pena dar uma pesquisada em outro momento. E, por fim, o retorno ao usuário, né? Então, esse fluxo aqui ele é apresentado para a gente hoje em 4 modos de operação, né, que eu vou passar mais adiante, mas, de forma geral, como a gente usa ele, né, a gente pode pedir para que ele explique um código para a gente, para que ele crie algum projeto do zero, para ele sugira alguma correção, algum teste, né? Ele pode estar atuando de uma forma super especialista em relação ao nosso código, dependendo da forma como a gente der essa instrução a ele. Ele interage com o terminal, principalmente quando você está usando o VS Code, ele, ele tem a capacidade de executar comandos no seu terminal do VS Code. Tem acesso também às issues e pull request do GitHub, então, de fato, é bem integrado ao ecossistema, né? E passando um pouco aqui sobre esses modos de interação com ele, né? O mais antigo são as sugestões inline, né? Até no boom dessas soluções, inicialmente, não se levava muito em consideração, boa parte da comunidade achava que era só um autocomplete, muitas vezes um autocomplete que nem fazia tanto sentido assim, né? Bem similar às soluções mais antigas de mercado, como Tab9, né? E também agora o Copilot Chat, e aí é uma interface já um pouco mais similar ao que a gente tem com o ChatGPT, com Gemini, ali no nosso navegador, porém com a grande funcionalidade a mais, né, a cereja já no bolo, que é você poder estar alimentando esse contexto, né? Ele tem acesso direto ali aos arquivos que você tem aberto, ou que você tiver indicado no contexto, então é bem interessante. Uma solução open source, aí talvez seja o Continue, que é um plugin do VS Code, continue.dev, e principalmente você consegue usar ele, conectar ele a instâncias do Olama, então tem ali um fluxo bem parecido, né, mas algumas vantagens competitivas, digamos assim, por parte do Copilot, né? Então, agora, a gente tem 2 modos de agente, né? O agente no IDE, que tem ali a capacidade da gente estar fazendo uma interação um pouco mais parecida com um vibe coding, talvez, dependendo da forma como a gente deseja que a ferramenta altere o nosso código.
Então, é síncrono e interativo, né? Auxilia ali recapitulações complexas no nosso código. E tem esse modo mais parecido com o que a gente tem ali, que é um agente de codificação no GitHub, né? Então, ele que é um pouco do que eu comentei, que é o GitHub Copilot interagindo diretamente com o seu repositório, sem necessariamente ter a sua supervisão, né? Então, ele é mais assíncrono, né, de alguma forma. Se você tende ali a ter um trabalho, talvez mais de um revisor, né, através ali do que ele for abrindo de issue, gerando de resposta, é um fluxo de desenvolvimento um pouco diferente. Mudando um pouco a chave, olhando na prática, né, recomendações de prompt engineering, né, a gente tem aqui algumas observações da documentação do próprio GitHub Copilot que ele sugere que a gente seja específico, né, começando do geral, que vai adicionando requisitos específicos aos poucos, que a gente forneça ali exemplos claros, que a gente busque dividir tarefas complexas, dependendo da forma como a gente fizer essas especificações. Também evitar a ambiguidade, né? Talvez ali a gente vai ver em breve que a gente tem uma série de formas de instruir o GitHub Copilot. E quando a gente está numa linha um pouco mais próxima de um vibe coding, né, ou seja, a gente induzindo a IA ou revisando o trabalho dela, a gente tem todo o processo de context engineering facilitado pelo plugin do VS Code. A gente consegue adicionar arquivos completos, a gente consegue adicionar trechos, blocos de linhas específicos de código, de retornos do terminal, colar imagens. Então, é bem interessante esse processo, facilita bastante o fluxo de depuração, muitas vezes, de como a, a ferramenta vai estar auxiliando a gente, né? Aqui a gente volta um pouco ao contexto de como a gente instrui a ferramenta a estar reutilizando o contexto, né? Padronizando as tarefas. Então, a gente consegue, a nível de organização, de repositório, caminhos específicos e de pessoas, a estar realizando ali indicando quais são as tecnologias, as bibliotecas, padrões de desenvolvimento, as regras de lint que devem ser usadas, né? Isso nesses diferentes níveis. Vale destacar que essa divisão aqui, ela só está disponível no Enterprise, ou seja, já é uma solução mais orientada ali para pessoas. Porém, você pode usar ali das ferramentas, né, do GitHub Copilot, de arquivos Markdown para auxiliar nesse processo de instruções para como ele vai estar atualizando o seu código. Um outro recurso também que vem se tornando bastante comum é a integração via MCP, né, o Model Context Protocol, permite ali que o agente, a ferramenta, se integre a um Jira para ter acesso aos cards abertos, a uma ferramenta de observação como Sentry, né, que está ali capturando seus logs de exceções em tempo real e outras ferramentas, né, o próprio Figma, como que ele vai estar criando uma interface prototipada no Figma para um profissional de design e como isso vai se converter em código. Então, o Pilot ele consegue ter ali, através do MCP, essa automação de fluxos de trabalho de uma forma bem interessante também, se apropriando e fazendo uso do MCP.
Aqui é uma tabelinha de resumo sobre o GitHub, sobre os planos. E o mais legal para a gente que faz parte de uma instituição acadêmica, por a gente ter o e-mail acadêmico da PUC, a gente consegue ter isso de forma de graça. Eu falei, eu uso isso aqui desde 2023 aproximadamente, talvez um pouco antes, mas mesmo com o funcionário ou estudante, a gente consegue ter ali, fazer um processo de se matricular no students.github.com e ter acesso a essa ferramenta aqui gratuita. Quem faz o processo como aluno tem uma série de outros recursos, né? Quem faz como professor, profissional da instituição, tem pelo menos o GitHub Copilot, né? Então, tem alguns outros recursos interessantes lá também. E aqui é mais um mini manual ali de boas práticas, né? Assim, qual é como que a gente vai estar utilizando a ferramenta, né? Sugestões inline ou edições inline também é uma outra forma de você estar interagindo. Tem o chat, que a gente pode estar indicando ali, ter uma conversa mais longa, né? Desse histórico. Criação de prompts detalhados, então, quanto mais específico, né? Qual é a linha, como a gente trabalha esse contexto engineering aí também, é uma tática que eu uso bastante. Isso ajuda bastante no processo de desenvolvimento. A revisão do código, então, principalmente quando você já tem uma proficiência maior, você tende a se tornar mais questionador também, como você vai estar usando o Copilot e as respostas do seu modelo, ou até mesmo a escolha de um modelo, né? Para algumas tarefas, alguns modelos tendem a ser melhores que outros, mas e aí buscar induzir as boas táticas de codificação, como você quer separar a estruturação do seu código, dependendo do seu nível de revisão. E fornecer feedback também é algo que tem ajudado ali as ferramentas a gerarem essa solução e aprimorarem para a gente, né? Então, aqui é uma figura dos módulos disponíveis no Microsoft Learn, que é a plataforma de educação da Microsoft. Então, tem uma série de outros módulos, se não me engano, são mais de 30, dedicados ali a uma linguagem específica, né, a recursos do GitHub Enterprise, por exemplo, e as ferramentas por linha de comando, com a melhor uso. Então, tem bastante material a ser consumido lá. E esse é uma das ferramentas que vem ajudando, né? Eles se vendem como nosso pair programming, né, AI pair programming, nosso parceiro de codificação em pares, e tem ajudado bastante a gente que usa esse tipo de ferramenta, né? Um curso também é uma alternativa interessante. Mais recentemente a gente teve aí o lançamento do Anti-Gravity da Google, que parece uma experiência bem similar, mas o que é interessante aqui no GitHub é a ampla gama de modelos que você pode estar usando, né? Não importa se é um da OpenAI, se é do Cloud Code, do Gemini, você consegue ter mais esse controle ali de qual modelo usar e de uma forma bem integrada ali ao ecossistema do GitHub, especialmente se você já tiver seu repositório no GitHub. Então, é algo bem poderoso para a gente. Bom, finalizo aqui a aula. Obrigado.